Eu coloquei a minha vida e do meu filho em 2 malas de 15 quilos. Naquele momento, eu estava deixando toda a minha vida para trás. Meu nome é Sara, eu tenho 27 anos e eu tive uma infância tranquila. Embora eu venha de uma família de policiais, então a vida inteira eu lidei com essa questão, sabe, de descobrir traições, infidelidades, deslealdades por parte mesmo dos policiais da minha família. Então era algo assim que eu já cresci tendo consciência que eu não buscaria aquilo e que aquilo não era para mim, era meio que um trauma, sabe? Mas eu cresci em uma fazenda. Tive uma infância tranquila, não tivemos problemas financeiros. Meu pai sempre foi um suporte muito bom para nossa família, embora ele tenha os defeitos dele, ele sempre cuidou muito de nós. Nós somos 4 irmãs, então nós fomos criadas com todo zelo, com todo cuidado. A minha mãe, ela nunca precisou trabalhar, porque meu pai cuidava da minha mãe também, de todas as formas possíveis, então minha mãe pôde ser uma mãe muito presente. Ela é uma pessoa muito forte, inclusive, e enquanto meu pai estava trabalhando, meu pai sempre trabalhou muito, meu pai trabalhava na área de sequestros, ele era gerenciador de sequestros, e a minha mãe, ela cuidava da gente em tempo integral e dava realmente todo o suporte que nós precisávamos na época. Então, eu tive uma infância tranquila, cresci muito bem amparada, crescemos no meio dos animais. Eu tive uma infância muito boa, graças a Deus. A minha adolescência foi um pouco conturbada, porque os meus pais se separaram. Eu tinha 13 anos e eu era muito apegada ao meu pai, ele era meu herói. Imagina, meu pai é policial, então ele chegava na minha escola de colete à prova de balas, uniforme camuflado e, assim, todas as pessoas da minha escola paravam para ver quem que era o meu pai. E eu era sou ainda, né, muito fã do meu pai, da história dele, e nós éramos muito apegados. Eu sou a filha mais nova, né, da minha mãe e do meu pai em conjunto. Eu era completamente apaixonada e próxima do meu pai, e de repente os meus pais se separam. Então, ali naquele momento, eu senti muito o abandono. Eu acreditava que eu estava sendo abandonada pelo meu pai, que o meu pai estava criando uma nova família e, de repente, a minha madrasta engravida do meu irmão mais novo. Então, assim, eu era a filha mais nova até então. E eu vi como se o meu castelinho de areia tivesse desmoronado e eu sentia muito a sensação de que eu estava sendo abandonada pelo meu pai. Fiquei anos sem conversar com meu pai por causa disso, e aí me bateu meio que uma revolta. Eu era uma menina muito tranquila, muito caseira, muito estudiosa. Comecei a sair mais de casa, ia para lugares que, assim, hoje eu jamais iria. Tinha amizades com pessoas que hoje eu também jamais teria amizade. E eu queria mesmo era chamar a atenção do meu pai, porque eu estava sentindo a falta dele, né? Porque ele estava criando outra família da qual parecia que eu não fazia parte naquele momento. Nisso, os meus pais, eles sempre foram muito rígidos. Eu cresci na igreja evangélica, eles eram completamente rígidos comigo, com as minhas irmãs. Eu não podia namorar, eu não pude namorar até os 18 anos. Então, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a namorar com uma pessoa que já era apaixonada comigo desde os 15 anos. A gente conversava muito, mas, igual eu disse, meus pais não me deixavam namorar. Depois dos 18, minha mãe permitiu. E aí eu comecei um namoro. Desse namoro, né, eu tive o meu filho, que hoje tem 7 anos. Foi um relacionamento também bastante conturbado, ele era muito ciumento, acabou que a gente teve que crescer muito rápido. Com 19 anos, as meninas estavam saindo, se divertindo, indo para festas, e eu estava trocando fraldas. A minha mãe morava na época nos Estados Unidos e as minhas irmãs trabalhavam 12 horas por dia, então assim, eu tive que aprender a trocar fralda, curar o umbigo no YouTube.
Tudo que eu consegui, né, fazer com meu filho ali, eu tive que aprender mesmo na internet, e eu criei ele meio que sozinha nos primeiros anos, porque eu não tinha suporte. Minha família conseguia me ajudar pouco naquele momento, porque as minhas irmãs sempre tiveram que trabalhar muito. Na minha casa, nós somos 4 mulheres e todas são extremamente independentes. Então, eu era o meu suporte naquele momento. E quando ele tinha 6 meses, eu voltei a trabalhar. Voltei ao mercado de trabalho. E eu tinha que ser mãe e trabalhar em tempo quase que integral. E aí ele tinha muitos problemas de cólica, ele era intolerante à lactose. E eu dormia 2 horas por noite, no máximo 3 horas. E mesmo assim, eu ia abria uma academia, 4h30 da manhã. Eu não dormia, no outro dia eu tinha que estar na academia, depois voltar, buscar ele na escola, ter toda aquela rotina de mãe e esposa ainda, o que me fez amadurecer muito antes do tempo, sabe? Eu tive que crescer mais rápido que as outras mulheres. E esse relacionamento, eu fiz de tudo para que ele desse certo, sabe? Durante muito tempo, eu perdoei o imperdoável, porque eu realmente queria a minha família junta, eu queria que meu filho tivesse o pai presente. Porém, eu fui me desgastando tanto, 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 que chegou um momento que eu falei: não, isso aqui não dá mais pra mim. Se eu continuar com isso, eu vou adoecer. Já estava ficando doente, sabe? E eu tive depressão pós-parto. Eu fui descobrir isso depois de muito tempo. Eu simplesmente não queria viver. Eu acordava todos os dias e eu não tinha prazer em viver. E quando as pessoas falam, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né, como se a gente já amasse eles naquele primeiro momento, eu não passei por isso. Eu acredito que eu já estava com depressão antes que ele nascesse. Porque naquele momento que eu vi o rostinho dele, eu ficava buscando assim, cadê aquele amor que as pessoas falavam comigo que a gente sente? Eu acho que estava tudo tão conturbado à minha volta, assim, que eu não conseguia, sabe, sentir sentimento pelo meu filho. Eu me culpava muito por isso. E passava muitas madrugadas acordadas, e ele chorava muito por diversas vezes, e eu era literalmente sozinha para cuidar dele. Eu estava numa exaustão física, mental, e eu olhava e eu falava assim: eu não sei o que eu faço, eu tenho vontade de morrer. Era o que passava na minha cabeça, que isso nunca ia passar, nunca ia passar. E eu tentava, naquela época eu não sabia o que eu tinha, por isso que eu acho importante hoje as pessoas se conscientizarem, né, sobre a depressão pós-parto. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu só achava que eu era uma pessoa muito infeliz e achava que aquilo nunca ia passar. Só que com o tempo, né, depois que nós nos separamos, eu fiz novas amizades, eu comecei a me conectar mais com a minha família. Minha mãe se mudou novamente para o Brasil, as minhas irmãs já não tinham uma carga horária de trabalho tão grande, a gente começou a se reconectar com família. Eu descobri que aquilo que eu estava vivendo naquele momento era uma depressão muito grave. Eu tenho poucas lembranças do meu filho até 1 ano de idade, porque eu acho que a depressão ela me tirou essa memória. Eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar a primeira vez que ele falou, eu não consigo lembrar os primeiros passinhos, porque eu estava tão imersa naquela escuridão que eu não enxergava nada. Eu não enxerguei nem aquela primeira fase, sabe, dele. E hoje eu sinto muito por isso. Muito mesmo, porque eu queria ter aproveitado ele muito mais, ter curtido ele muito mais. E eu não fiz isso simplesmente porque eu não demonstrava para as pessoas ao meu redor o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. Qualquer lugar que eu fosse, se eu estivesse no restaurante mais maravilhoso de todos, eu estava infeliz e eu não queria estar ali. Eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de fazer uma atividade física, eu não tinha vontade de conversar com amigas. E eu estava, assim, me aprofundando naquela escuridão sem perceber, achando somente que eu era uma pessoa infeliz e que aquilo era normal. Só que não era. E hoje eu percebo isso. Com o tempo, aquilo foi passando, procurei ajuda psicológica, comecei a fazer terapia e me tornei uma pessoa completamente diferente do que eu era.
parece que eu nasci de novo. Então, eu era feliz, eu saía, eu conseguia me divertir, eu já comecei a ser extremamente presente para o meu filho em tudo. A gente passeava, mesmo que eu e ele sozinhos, a gente tinha uma vida muito feliz e muito completa. Então, assim, depois que eu me separei, eu comecei a virar, me tornar uma pessoa completamente diferente, buscar ajuda, entender o que estava acontecendo comigo, e eu fui melhorando. Me tornei uma pessoa completamente feliz. Então, eu estava na melhor fase da minha vida, que foi o ano de 2024. E eu me separei no ano de 2023, no início do ano, e eu quis focar muito na minha vida, no meu filho. Então eu falei, não, eu não quero ninguém nesse momento da minha vida, eu vou me reencontrar de novo, eu vou descobrir o que eu gosto, eu vou me refazer, porque eu comecei a me relacionar muito nova, então parecia que naquele momento eu não sabia quem era eu. O que eu gostava de fazer, onde eu gostava de ir, as amizades que eu queria ter por perto, e não queria ninguém na minha vida naquele momento. Fiz uma tour pela Europa com a minha família, que foi maravilhoso. Nós fomos para Inglaterra e para França. É, vivemos coisas maravilhosas. Eu voltei, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Fiquei sem me relacionar e até aí tudo bem. Até que eu falei, olha, agora eu acho que eu tô pronta para me relacionar com alguém e apareceu uma pessoa na minha vida. Essa pessoa já tinha feito inúmeros contatos comigo, uma tentativa, né, de sair comigo. E eu sempre fui muito preocupada com o meu filho, né, se aproximar de alguém, criar uma relação de alguém e depois essa pessoa ir embora da vida dele. Até porque ele é uma criança muito carinhosa. Ele é um menino assim que ele realmente ele é muito emocional, sabe? Então eu tinha esse medo. Por isso eu não colocava ninguém na vida dele, não deixava ninguém se aproximar de nós. Então, eu conheci essa pessoa que me chamou pelo Instagram. Já tinha me chamado algumas vezes durante anos e eu mal respondia a ele. Porém, ele veio com uma abordagem totalmente diferente dessa vez, falando de igreja, falando de Deus. E eu sempre fui cristã, gostava muito, né, de ir ao culto, gostava muito de ler a Bíblia, fazer propósitos. Até aí, ok. Começamos a falar muito sobre Deus. E o nosso assunto era esse, sobre igreja, qual igreja a gente frequentava. Ele me convidou para ir na igreja dele, eu convidei ele para ir na minha. E nós ficamos combinados de nos encontrarmos no sábado. Isso uma semana depois que nós começamos a conversar. E nisso a gente se falava muito durante esses dias, ele sempre muito presente. Os assuntos eram super legais, ele parecia ser uma pessoa extremamente honesta, bondosa. E eu falei, nossa, me interessei por esse rapaz. Nós estávamos combinados de sair no sábado. Quando foi na sexta-feira, eu tinha acabado de chegar de uma viagem que eu fiz para Bahia. Quando foi na sexta-feira, ele perguntou se podia ir na minha casa me entregar um presente. Eu falei que tudo bem. E ele foi na minha casa, minha mãe chamou ele para entrar e ele me entregou um livro cristão. Eu acho que naquele momento ele já tinha estudado, sabe, tudo que eu queria num relacionamento. E ele chegou, ele sentou, conversou com a minha mãe e falou assim: olha, eu sou apaixonado pela sua filha. Tem anos que eu sou apaixonado por ela, que eu tento sair com ela. E eu me converti tem mais ou menos um ano. Eu era uma pessoa completamente diferente, mas agora eu mudei a minha vida, eu mudei a minha história. E eu queria muito ter uma oportunidade com ela. E ele é uma pessoa, um homem bonito, ele é alguém que você se sente atraído facilmente. E ele tem um ótimo papo, a conversa dele é realmente muito boa. Minha mãe conversou com ele, falou: olha, deixa eu te falar, a minha filha, ela é um tesouro para mim e para o pai dela. Ela é minha filha mais nova. As irmãs a protegem muito. Ela sempre foi extremamente mimada assim pela família por ser a filha mais nova. Ela tem muitas oportunidades, inclusive ela está indo fazer um intercâmbio em Miami agora. Se você entrar na vida dela, eu quero muito que você tenha consciência, né, do que a gente proporciona para ela, da vida que ela tem. Eu quero muito que você tenha consciência de onde nós esperamos,
né, que você coloque a minha filha sempre para melhor e nunca para pior, porque o pai dela é muito bravo. O pai dela é um policial, explicou para ele toda a história do meu pai, porque meu pai realmente é muito bravo, muito sistemático. E ele falou: olha, o pai dela é, assim, louco com ela. Então, mexeu com ela, mexeu com ele. Eu quero saber quem é você, de verdade. E ele começou a contar a história dele. Olha, eu já fui policial há 2 anos atrás. E eu saí da polícia porque eu estava trabalhando em outra área, estava ganhando muito bem. Eu mexia com investimentos e fiquei 2 anos mais ou menos ganhando muito bem com isso. Por isso que saí da polícia, fui morar na Irlanda. Chegando lá na Irlanda, ele trabalhou. Depois que ele voltou, ele falou: olha, eu tive um problema, essa empresa faliu. Eu não estou na melhor fase da minha vida, mas eu sou muito esforçado. Todos os concursos que eu fiz, eu passei de primeira. Eu passei na OAB, eu advogo e tudo mais. E eu quero ficar com a sua filha, porque nesse momento eu não tenho a mesma condição, né, que vocês. Não posso proporcionar a ela o que vocês proporcionam, porém eu tenho muita garra. Então, eu prometo, eu tenho um concurso para fazer agora, seria 2 meses depois dessa conversa. Eu tenho um concurso para fazer agora e eu prometo que eu vou dar uma vida maravilhosa para ela, porque eu sei que é o que ela merece. A minha mãe, assim, acreditou muito na conversa dele, assim como ele. E nisso a gente saiu no outro dia, começamos a conversar. Ele falou: olha, deixa eu sentar aqui com você, eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo, os meus erros, os meus acertos, e foi me contando a vida dele, na versão dele, né? E naquilo eu fiquei encantada. Eu falei: meu Deus, ele realmente se abriu comigo, falou sobre tudo, sobre a vida dele, as inseguranças dele, o que aconteceu, que agora ele não tem muito dinheiro, não tem muitas condições, mas ele vai se esforçar para me dar o melhor. Eu falei: por mim, tudo bem. Os meus pais, eles nunca criaram, eu e as minhas irmãs, para nos interessarmos por homens ricos. Eles nos criaram para a gente se sentir atraídas por homens de valor, por homens com garra, sabe? Inclusive, meu pai é um desses homens. Então, por isso que eu acreditei naquela conversa. Quando meu pai e minha mãe se conheceram, o meu pai, ele não tinha nada. Ele vinha de uma família abastada, porém, os pais dele nunca deram nada para ele, nunca ajudaram em nada, e ele teve que se virar sozinho. A minha mãe o ajudou a passar no concurso. Minha mãe bordava, enquanto meu pai fazia, né, o concurso da polícia, e ele passou e deu uma vida maravilhosa para minha mãe e para nós. Então eu achava que eu estava revivendo aquilo. Embora eu nunca tivesse interesse por me relacionar com um policial, pelos traumas que eu tinha. Porém, eu vi nele uma pessoa muito diferente. As conversas dele eram sempre de uma pessoa muito honesta, muito íntegra. Ele sempre comentava, sabe, sobre situações, por exemplo: ah, tem um amigo meu que está traindo a esposa e eu vou parar de me relacionar com ele, de ter qualquer conversa com ele, porque eu não compactuo com isso, eu não aprovo isso. Então eu via nele um homem de valor. Nós saímos, nós conversamos muito naquele dia, e eu falei: nossa, tô encantada por essa pessoa, parece ser um homem maravilhoso. Naquele dia, ele deixou bem claro para mim: olha, nós estamos namorando, nós estamos, se for isso que você quer, é o que eu quero, nós estamos namorando porque eu quero ficar com você para sempre. Eu descobri que você é a mulher da minha vida, tudo que eu conversei com você, eu te achei a mulher mais maravilhosa que eu já tive um encontro na minha vida, os seus valores, as suas virtudes são muito parecidos comigo. E naquele momento eu achei que eu estava conhecendo um príncipe encantado, né? Hoje eu vejo que eu ignorei várias red flags naquele momento, porque simplesmente eu estava cega por achar que ele era uma boa pessoa, que ele estava somente passando por um momento ruim. Então, depois disso, passou alguns dias, ele comprou a minha aliança. A minha mãe ainda fez questão, quando ele pediu o número da minha aliança, minha mãe fez questão de ligar para ele e ficar com ele 1 hora no telefone. Minha mãe falou com ele: olha, você veio aqui na minha casa, a gente conversou, mas eu quero reforçar algumas coisas com você. Olha, você tá entendendo o que você tá fazendo? A minha filha, ela sempre foi muito trabalhadora, ela cuida do filho dela sozinha, desde sempre, ela é uma mulher de valor, então eu quero que você entenda
onde você está entrando, né? Se você quer realmente estar com a minha filha, eu quero saber se você é um homem compatível a ela. Então, ela vai deixar de fazer esse intercâmbio para estar com você, para te ajudar nos seus sonhos, para te incentivar e tudo mais. E ele sempre confirmando para minha mãe: não, vocês não me conhecem ainda, mas eu vou provar com o tempo que eu sou um homem de valor, que eu sou um homem honesto, que eu sou íntegro, que eu sou leal. E era sempre essa a conversa. Minha mãe ficou encantada também. Na verdade, todo mundo ficou encantado com ele. Minha família, as minhas amigas, e até aí tudo bem. Foi um relacionamento de 1 ano muito maravilhoso. Ele só não tinha dinheiro, porque todo o resto ele tinha. E eu falei: olha, eu vou estar com você nesse momento, eu vou te ajudar em tudo. Eu quero muito que você passe nesse concurso, porque a promessa é que, passando no concurso, ele me daria vida de princesa, que eu escolheria entre trabalhar ou não, que eu poderia ficar tranquila, porque ele seria o provedor da casa. E ele sempre sendo muito bom para o meu filho, sendo muito cuidadoso. Ele sempre colocava o meu filho nos planos, sabe? Então, se no final de semana meu filho estivesse comigo, era sempre planos com ele. Ah, nós vamos ao clube, nós vamos ao parque, nós vamos no cinema, é, ao teatro. Era sempre assim, ele sempre tinha bons planos para fazer com meu filho. Sempre muito disposto a ajudar. Ele gostava de fazer minha comida, ele gostava de fazer meu café da manhã. Se ele estivesse na casa do pai dele, ele sempre vinha para minha casa, por exemplo, ele fazia algo de diferente, ele gosta muito de cozinhar, ele sempre ia levar para mim. Se o meu filho passasse mal, podia ser 2 horas da manhã, ele acordava, ia na minha casa, levava remédio, ou então ia com a gente para o hospital. Ele sempre foi muito disposto. E nesse tempo, ele estava morando com o pai dele, na casa do pai dele, e ele dormia num colchão na sala. Eu nunca vi isso como uma coisa ruim. Na verdade, eu pensava, todo mundo tem direito a uma segunda chance. Se ele teve um problema, se ele perdeu tudo que tinha, eu vou acreditar nele, né? E quero muito que ele vença na vida. Eu vou dar todo o suporte para que ele saia disso. Como a minha família, minha irmã mora aqui na Europa, a minha mãe fica muito entre a Europa e os Estados Unidos, porque tem uma filha em cada lugar, eu ficava muito sozinha em casa. E a gente tem uma casa muito grande no Brasil, acaba sendo muito visada, e meu pai sempre teve medo que eu ficasse em casa sozinha com o meu filho. Então, meu pai conheceu ele, na época gostou dele, e falou: Sara, já que vocês estão namorando já tem meses, fala com ele para ficar aí com você. Ele já ficava muito na minha casa. Fala com ele para ficar com você aí na casa, ele vai te ajudar, vai cuidar da casa, querendo ou não, era um policial, né? Já tinha sido policial. E ele poderia cuidar de mim, fazer a nossa segurança. E nesse tempo ele estava advogando, assim, não sempre, e estudando muito para o concurso. E eu via nele muita força de vontade de gar. Porque ele estudava mais ou menos 12 horas por dia. Ele estudava muito, muito mesmo. E nesse tempo que ele estava estudando, eu dava todo o suporte para que fosse a única coisa que ele precisasse fazer. Eu queria muito que ele passasse nesse concurso. Então, eu fazia comida, eu deixava separado quando ele ia estudar em outro local, eu fazia marmita, e isso tudo trabalhando ao mesmo tempo cuidando do meu filho. Deixava tudo, assim, impecável para que ele só precisasse focar mesmo no concurso. E ele fazia isso. Até então, nunca tive motivos para reclamar dele. No caso, eu não tinha a vida que eu estava acostumada a ter. Então a gente saía muito menos, muitas vezes quando a gente saía eu tinha que pagar, e viagens também, eu sempre fui muito acostumada a viajar, então eu tinha que assim, dar uns 10 passos para trás, só que aquilo não me incomodava, porque eu achava realmente que eu estava com uma pessoa que iria me retribuir tudo aquilo que eu estava fazendo, porque era algo que ele dizia muito para mim. Eu vou te retribuir tudo que você faz por mim. Eu nunca vi uma pessoa ser tão cuidadosa como você é, ser tão, assim, bondosa como você é. Ele falava muito isso pra mim: olha, quando eu passar nesse concurso, isso aqui é pra nós, esse concurso é nosso. Isso não é uma realização minha, é uma realização minha, do seu filho e sua também, a nossa família. Então, tudo que eu fiz por ele, eu achava que eu estava fazendo pela nossa família, porque eu também teria o retorno daquilo, ele seria o provedor da casa a partir do momento que ele passasse no concurso, e ok. Foram 10 meses de namoro. Desde o primeiro mês, ele falava comigo: Sara, antes de 1 ano, eu vou te pedir em casamento, porque você é a mulher da minha vida. Até então, eu tava assim.
super apaixonada. Falei: "Cara, tô vivendo o meu sonho", porque ele é um homem maravilhoso, dedicado, atencioso, sempre mensagens muito maravilhosas, a gente não brigava. Se nós discordássemos de algo, era uma conversa muito tranquila. Era: "Olha, eu não gostei disso, tem como você melhorar?". Eu sempre fui muito tranquila, sabe, sempre tive conversas muito tranquilas com ele, e ele também, nunca tinha uma briga. Só que hoje eu entendo que ele sempre falava aquilo que eu estava buscando escutar. Por isso ele não brigava, ele não batia de frente comigo, ele parecia ser uma pessoa muito tranquila. Só que não foi assim com todas. Então eu acredito hoje que ele cria uma versão para cada pessoa que ele se relaciona. E comigo foi assim. Com 10 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Ele preparou tudo, ele pediu a minha mãe para ajudar ele comprou as flores, comprou o buquê, mandou fazer uma caixa linda com fotos nossas. Foi, assim, lindo, foi incrível. E me chamou para jantar. Eu não sabia que ele me pediria em casamento naquele dia, mas me arrumei e estava super feliz. Falei: "Cara, eu tô vivendo meu sonho, realmente eu tô com um príncipe encantado". Ele me pediu em namoro em casamento com 10 meses de namoro. Fiquei muito feliz, nós fomos, em um restaurante super legal em Belo Horizonte, estava vivendo o meu sonho. Só que hoje, olhando para trás, eu consigo observar que ele era uma pessoa que ele nunca estava no ambiente. Por exemplo, esse dia que ele me pediu em casamento, a gente foi depois para o restaurante e sempre no telefone, sempre muito voado, assim, sabe? Parecia que o pensamento sempre tá em outros lugares. E no começo do relacionamento não era assim. Eu acho que é aquele período, sabe, que eles têm de ficar obcecado com a pessoa, e aí vai passando, vai esfriando com o tempo. E a gente foi no restaurante e eu fiquei até incomodada, porque ele tinha acabado de me pedir em casamento, mas parecia que ele não estava no ambiente, ele não estava ali, de fato. Porém, ele sempre colocava muito a culpa no fato de ele estar estudando para o concurso e ser algo muito desgastante. Como eu via que ele acordava muito cedo, em torno de 4h30, 5 horas da manhã, eu falava: "Ah, é normal, quando passar isso vai mudar". E nós só noivamos quando ele descobriu que tinha passado no concurso. E eu lembro hoje quando ele descobriu que ele passou no concurso, eu chorei tanto, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz por ele, que parecia que era eu quem tinha passado nesse concurso, sabe? Porque eu vi toda a nossa luta juntos. Eu estudava junto com ele, ele fazia as perguntas pra mim. Eu aprendi todas as músicas da polícia. E na hora que ele passou naquele concurso, eu falei: "É a realização da nossa vida", sabe. Eu sabia o quanto ele era apaixonado com a polícia, o quanto ele queria entrar, e eu fiquei extremamente sentimental naquele momento. Eu chorei, meu filho chorou, minha mãe chorou, minha casa inteira chorou, e eu achei que aquilo era para o bem. Fiquei extremamente feliz. Nós combinamos de fazer um casamento muito, eh, como eu posso dizer, com poucas pessoas mesmo, sabe. Só família. Seria um casamento só para nossa família, mesmo para receber a bênção do Senhor, com um amigo nosso que era pastor, nos dando a bênção, e eu organizei tudo para que isso acontecesse. E assim, ele nunca fazia nada porque primeiro ele estava estudando, aí depois tinha as próximas etapas, né, do concurso, que são várias etapas, e depois tinha que aprender a música, tinha que descobrir o nome dos comandantes e saber de cor. Então, eu tentava, tornar a vida dele mais fácil, para que ele tivesse um ambiente tranquilo, para que ele entrasse muito, descansado nesse concurso. Então eu cuidei de tudo sozinha, eu organizei tudo sozinha com a minha família e fizemos esse casamento com a nossa família. Até aí, tudo muito maravilhoso. Para mim, era algo perfeito. Talvez para as outras pessoas que visem outras coisas, não fosse tão bom, mas para mim naquele momento era. Casamos, fomos, à nossa lua de mel em Maceió. Foi muito maravilhosa a lua de mel, conhecemos vários lugares legais e até aí tudo bem. Nós alugamos uma casa, tivemos que fazer toda a mudança, isso uma semana, faltando alguns dias para ele entrar nesse concurso. Eu tentei fazer de
tentei fazer de tudo para que fosse mais tranquilo para ele, então só os móveis que ele teve que fazer a mudança, o restante todo, a limpeza, eu fui com uma amiga, ficamos 3 dias, inclusive foi algo muito desgastante para mim, porque eu tinha uma cirurgia, no dia que ele entrou no quartel, eu tinha uma cirurgia para fazer. Arrumei tudo sozinha, organizei, levei, era super longe a casa dos meus pais para a casa que a gente se mudou, então eu fiz várias e várias viagens, organizei as roupas por cor, deixei a casa extremamente linda e organizada, porque para mim aquilo ali ia ser realmente um lar. Então, no dia, que ele ia para o quartel, nós ficamos até de madrugada organizando, fazendo a contagem das coisas. Eles precisam levar muitas caixas, levar muitas coisas mesmo. E eu ajudei ele em tudo. E eu olhava assim, eu falava, meu Deus, eu não acredito que o nosso sonho está sendo realizado. E era uma coisa que ele falava muito comigo, amor, eu tô entrando, nesse curso, mas isso tudo é por você, porque eu morro e mato por você, porque você é minha vida, você é tudo pra mim. E ele sempre foi esse homem muito de textão, sabe? Muito carinhoso, muito romântico. E eu realmente acreditava que aquilo era verdade. Eu fui com ele, levar ele no quartel no dia de madrugada. E nós choramos muito na hora que ele foi entrar. E ele falava comigo: Nossa, eu não acredito que eu vou te deixar aqui fora. Eu vou sentir muita sua falta, porque a gente não estava acostumado a ficar nem dias longe um do outro. E fez várias declarações de amor e entrou e eu fui embora. Passou algumas horas, eu fui fazer a minha cirurgia. Fiz uma cirurgia no útero. E naquela noite mesmo, quando ele me chamou para conversar, ele não me perguntou da cirurgia. Se eu estava bem, se ocorreu tudo bem. Eu achei aquilo, assim, meio estranho, mas pensei, nossa, é o primeiro dia, né? Deve ser muito conturbado tudo lá, e realmente é um esforço muito grande que eles têm que fazer. Mas eu falei com ele, olha, foi tudo bem, eu tô bem e tudo mais. Então, foi passando os dias. Ele podia aparecer muito pouco, porque parece que a primeira semana, os primeiros 15 dias é bem apertado para eles lá realmente, mas ele ainda se esforçava e aparecia. Foi passando o tempo. Eu fui, ele me pediu para ir encontrar com ele pessoalmente no primeiro final de semana que ele teve, algumas horas de descanso, me pediu para levar algumas coisas, e eu sempre mandava para ele compras, mandava chocolate, mandava tudo. E ele me pediu para ir lá. E nós encontramos num restaurante. Nesse dia ele começou a chorar muito, falar que estavam pegando muito no pé dele, e eu fiquei aos prantos, porque eu vi que ele estava muito abatido e eu fiquei muito mal. Comecei a chorar muito, ficar desesperada, pedindo a Deus assim mesmo para que aliviasse para ele aquele momento. Falei, ai meu Deus, eu tenho medo dele desistir, sendo que é uma coisa que a gente esperou tanto, a gente buscou tanto por isso, né? Era o nosso sonho. E eu ficava com medo que ele pedisse para sair, porque muita gente pede para sair nesse primeiro mês. E foi passando o tempo. E as conversas que eram frequentes começaram a ser cada vez mais raras. Só que até então eu achava que estava acontecendo algo com ele psicologicamente falando. Que ele estava com alguma depressão, que ele estava com algum estresse pós-traumático por causa do esforço físico. Eles têm que fazer muitas atividades no mato de madrugada. Então eu pensava, olha, ele deve estar passando por uma barra muito grande. O que eu fazia? Eu pedia ajuda das pessoas da minha família para orarem por ele. Eu começava a fazer jejum por ele de madrugada e pedia ajuda aos meus pastores, buscava ajuda psicológica para ele, falava, olha, eu vou marcar terapia para você. E ele nunca queria, só que eu falava, realmente ele tá mal, ele não deve estar bem. E eu comecei a entrar numa exaustão psicológica, porque eu tinha que lidar com todos os meus problemas aqui fora, com o meu trabalho, com o meu filho, com uma casa, e ainda tinha que cuidar de todos os problemas dele lá dentro, como mandar compras, lavar roupa, mandar roupa lavada, passada, tirar manchas, fazer comida quando ele fosse em casa, e ainda lidar com o fato de acreditar que ele estava passando por uma depressão muito grave. Comecei a ficar desesperada. Pedi minha mãe ajuda e cada vez ele sumia mais. Cada vez ele sumia mais. Então, o horário que ele aparecia geralmente era 1h30 da manhã, que era a hora que eu já estava indo dormir. E sempre mensagens muito rápidas. Não ligava de vídeo, sendo que o tempo de você ligar para a pessoa de vídeo durante 5 minutos é o mesmo de mandar uma mensagem. Sempre tinha uma desculpa.
sempre. E eu comecei a ficar cada vez mais neurótica com aquilo, porque uma pessoa que era maravilhosa, perfeita, amorosa, extremamente presente, do dia para a noite se tornar uma pessoa fria, distante, aquilo estava começando a me deixar maluca. Eu falei, gente, com o que eu tô lidando? Eu não sabia com o que eu estava lidando naquele momento. Então, eu tentava ao máximo pensar, racionalizar que aquilo era um momento que ele estava vivendo de exaustão. Conversava com as pessoas, conversava com as esposas, só que o que eu achava mais estranho é que a maioria delas falavam comigo que os maridos e os namorados estavam mais próximos a elas naquele momento, totalmente diferente daquilo que eu estava vivendo. E eu participava de um grupo de WhatsApp com essas esposas e elas estavam sempre mandando lá, que conversaram com os maridos, os horários e tudo mais, e eu falava, gente, mas ele não aparece. Os mesmos horários que vocês mandam é o horário que, para mim, ele está extremamente ocupado. Eu comecei a achar aquilo um pouco estranho. E, assim, sempre orando muito por ele, pedindo a Deus, Deus, por favor, tira, né, essa perseguição que estiver acontecendo com ele lá dentro, e orava de madrugada. Nesse meio tempo, que foram 2 meses que ele estava lá dentro, tinha 3 meses de casado. Nesse tempo que ele estava lá dentro, esses 2 meses, eu passei, assim, parecia que tinha uma nuvem em cima de mim, muito pesada. Eu, de uma pessoa feliz, vivendo a melhor fase da vida, eu comecei a ficar muito apagada. E as pessoas ao meu redor começaram a falar comigo: Sara, o que está acontecendo com você? Só que naquele momento, nem eu sabia o que de fato estava acontecendo comigo. Eu, de repente, comecei a não ter vontade de levantar da cama. Eu ia trabalhar assim, parecia que eu estava indo correr uma maratona, era algo extremamente penoso para mim. E sempre tentando contato com ele, procurando saber se ele estava bem, porque eu tinha medo até de ele fazer algo contra a vida dele, porque ele sempre me mandava mensagens, fotos, com a cara muito abatida, falando que estava muito mal, mexendo mesmo com o meu psicológico. E eu comecei a ficar transtornada com aquilo, porque eu falei, cara, é o meu marido. Eu quero o bem dele, nunca o mal. Então, naquele momento, eu estava atrás de que ele melhorasse. Pra mim, aquilo tudo era o psicológico dele. E eu chorava muito, eu comecei a chorar muito e emagrecer muito. As pessoas que estavam ao meu redor começaram a falar: Sara, você tá emagrecendo demais. Tá acontecendo alguma coisa? E eu, não, tô fazendo dieta e tal. Sempre tinha uma desculpa. E aquele homem que ia em monte, né, consagrar o relacionamento a Deus, o casamento, naquele momento já não falava mais de Deus. Eu busquei, né, saber se ele contou pra alguém lá dentro do quartel que ele era cristão. Ele não contava pra ninguém, ele não falava de Deus. E ele sempre me dizia que ele entraria lá pra ser luz em meio às trevas. Era o que ele me dizia. Olha, a polícia tem muita coisa errada lá dentro, mas eu quero ter uma conduta ilibada. Então eu realmente acreditava que ele entraria lá dentro para fazer a diferença, que ele não seria mais do mesmo, que ele seria diferente dos outros, que ele mostraria quem era ele, né? Para mim ele era uma pessoa maravilhosa, muito boa, um homem de Deus. E não foi isso que ele fez. Ele nunca contou para ninguém que ele era cristão. Quando eu falava com ele, eu dizia: olha, vamos orar, vou te ligar, vamos orar, vamos buscar a Deus, saber o que está acontecendo, pedir a Deus para ele nos ajudar se você tá mal, tirar essa depressão de você. E ele sempre tinha uma desculpa: ah, eu não tenho tempo para orar. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Ah, eu não consigo agora. Eu estou muito, minha cabeça está uma confusão. E naquele momento, eu comecei a sentir que toda a minha luz tinha ido embora. Eu estava, assim, passando pelo vale da sombra da morte mesmo. Comecei a ficar muito mal, muito depressiva. E eu dormia chorando, acordava chorando, tomava banho chorando. Porque, pra mim, era uma frustração muito grande ter acabado de casar com uma pessoa que eu achava que era o amor da minha vida. E essa pessoa estar se mostrando ser alguém totalmente diferente. Eu olhava pra ele e eu não conseguia ver ele. Era como se tivessem trocado, sabe, o personagem da história. E durante esses 2 meses que ele estava lá dentro, todos eles viram as esposas várias e várias vezes. Ele tinha ido em casa
somente 2 vezes, porque sempre tinha uma desculpa. Ele sempre estava escalado, ele sempre estava participando de alguma coisa, ele sempre era o injustiçado, estavam mandando ele fazer várias demandas por fora que os outros não faziam, e era sempre assim. E eu acreditando naquela história, porém sentindo uma sensação muito ruim. Hoje eu vejo que, assim, o meu corpo estava me alertando que ele estava fazendo mal para mim. Comecei a ficar completamente maluca naquele momento, sabe, me sentindo mal, criando teorias, só que nunca era uma teoria que fosse uma traição. Para mim, "Ai, será que ele se arrependeu? Ou então ele deve estar realmente muito mal, corre risco dele fazer algo contra ele mesmo", sempre assim. E eu conversava com as pessoas ao meu redor e as pessoas confiavam muito nele, porque conheciam essa versão dele, sabe, de pessoa muito boa. A família dele sempre falava que ele era o injustiçado, que às vezes que apareceram na vida dele que eram pessoas ruins, que ele tinha um dedo podre, que graças a Deus eu tinha aparecido na vida dele, porque ele teve inúmeros problemas com elas. E eu falava, a minha mãe jamais seria capaz de mentir sobre algo que eu fiz. Então, eu não imaginava que isso seria do feitio, sabe, da família dele. Mas hoje eu acredito que, por exemplo, até a avó dele, ele manipula para achar que as pessoas que passaram na vida dele são pessoas ruins e que ele é uma pessoa maravilhosa. Então, naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia o que estava acontecendo com ele, e eu estava participando desse grupo, e elas estavam sempre dizendo que o que acontecia, que elas iam visitar os maridos e tudo mais. E aí, teve um dia que ele me chamou para ir lá encontrar com alguns casais, as esposas desses cadetes do curso também, e a gente conversando, e as meninas começaram a brincar e falar: "Ah, tem mulher bonita no curso?" E ele sempre muito incisivo, falando: "Não, não tem nenhuma mulher bonita nesse curso. Não, elas são horríveis, você tem que ver como é que fica o cabelo delas. Nossa, péssimo, tal. A pessoa não pode passar um perfume." Sempre assim, colocando elas abaixo de lixo. Então, nunca passou pela minha cabeça que isso poderia estar acontecendo comigo, né, ainda mais lá dentro. Porque eu achava: "Gente, é algo tão exaustivo que essa pessoa, ela foi ali para estudar, né, para se tornar um bom policial, ela jamais vai pensar em fazer uma coisa dessas, nem vai ter tempo". Ok. Então a gente foi, teve esse encontro com os casais, ele sempre dizia até que o meu filho era filho dele para as pessoas, e eu acredito que isso também era para reforçar uma imagem de bom moço, sabe, de família feliz, e isso o ajudava lá dentro, eu acredito. Depois disso, o tempo foi passando e as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. E as mulheres mandavam foto com os maridos, encontravam com eles, e ele nunca falava que ia em casa, até que um dia elas mandaram a escala deles do final de semana. Seria a primeira vez que eles dormiriam em casa. E eu vi que ele estaria de folga sexta, sábado e domingo. Até então ele tinha ido em casa 2 vezes, mas era só ia de manhã e voltava mais ou menos 6 horas. Nesse dia ele dormiria em casa. Então, ele foi, na verdade, ele não me falou que ele iria dormir em casa na sexta-feira. Ele mandou mensagem para mim, dizendo que no sábado de manhã ele seria liberado. Só que eu já tinha visto que na sexta-feira ele estaria livre. E aquilo me deu uma dor de estômago, eu comecei a ficar desesperada, eu falei: "Por que ele tá mentindo? Se ele tá livre na sexta, seria a primeira vez que ele dormiria na casa nova dele, com tudo organizado, tudo lindo, tudo limpo, as coisas dele todas, no lugar. Por que ele simplesmente está mentindo que não está liberado na sexta-feira?" E na hora, eu tive um surto, a gente nunca tinha brigado. Eu estava na igreja. Na hora que ele me mandou a mensagem, eu fiquei aguardando ele me falar que seria liberado na sexta. Na hora que ele me mandou a mensagem falando que no sábado de manhã ele seria liberado e não tocou no assunto de sexta, eu fiquei desesperada. E naquele momento, parecia que, assim, o meu mundo tinha caído. Porque eu não encontrava motivação para ele estar mentindo para mim. Não encontrava. Eu era muito tranquila com ele, não era ciumenta, não ficava atrás, não procurava saber. Só que naquele momento, pra mim foi tudo por água abaixo. Eu falei: "Meu Deus, tem alguma coisa muito errada nessa história. Tem algo de muito errado."
Então, eu mandei mensagem pra ele, brigando com ele, falando com ele: "Olha, você tá mentindo pra mim. Você tá liberado na sexta-feira. Eu não sei o porquê você tá mentindo pra mim, mas eu vou descobrir". E aí a gente começou a discutir e ele sempre com uma postura de vítima. E falando comigo assim: "Nossa, por que você tá falando assim comigo? Meu Deus, você tá descontrolada. Nossa, isso é muito feio e tal, que descontrole. O descontrole é o primeiro passo para o abismo". E assim, nem desculpa ele conseguia me dar naquele momento. Depois ele veio com uma história de que ele tinha que receber uma pessoa para fazer um orçamento no sábado de manhã, muito cedo, e que para ele não compensaria ir em casa na sexta-feira, mais ou menos 6 horas da tarde. Sendo que vários cadetes que moram em outras cidades dormem em hotéis para não ter que dormir lá, porque querendo ou não, é um alojamento com 16 homens em camas de solteiro. E naquele momento a gente tinha uma cama king size e eu pensando, meu Deus, a pessoa prefere dormir em uma cama de solteiro fina dentro de um alojamento do que ir para casa encontrar com a esposa e o filho, que ele dizia que era filho, que era o amor da vida dele. Inclusive, meu filho mandava mensagens, cartinhas para ele lá dentro do quartel, falando que o sonho dele era ser como ele, ser polícia como ele, fazer desenho dos dois juntos, trabalhando juntos. Porque ele sempre dizia pro meu filho: a gente vai trabalhar junto quando você crescer, porque o sonho dele é ser polícia. E, de repente, nunca mais perguntou dele, nunca mais quis saber. E naquele momento eu estava muito nervosa, discutindo com ele, e ele sempre com essa postura, assim, muito serena. Não, por que você está falando assim comigo? Não entendi. E eu fiquei muito brava. Nesse dia eu fiquei muito brava. Contei para algumas amigas, que inclusive eram esposas, e elas começaram a desconfiar muito. E começaram a se abrir comigo. Olha, Sara, tal dia que você me falou que o fulano estava de serviço, eu vi ele no restaurante com os meninos. Ah, naquele tal dia que ele falou com você que estava aprendendo a trocar fechadura, que os comandantes mandaram, meu marido esteve lá, ele não estava no alojamento. Então aquilo eu comecei, meu Deus, eu fiquei desesperada, porque era algo que eu nunca imaginaria por parte dele. Só que eu acho que eu estava tão cega naquele momento, eu acreditava tanto que aquele homem era bom, que ele era honesto, que ele era íntegro, que eu ainda pensava que devia ter alguma desculpa. Então, ele foi sim em casa na sexta, depois que eu comecei a discutir com ele, ele falou: "Não, é que eu consegui ir, aí eu vou de manhã, visito o alojamento, faço o orçamento que preciso fazer, depois e volto". Ele chegou em casa e toda vez que ele chegava em casa, sempre deixava a comida pronta, sempre deixava tudo certo, a casa arrumada. E ele chegou e começamos a conversar, e ele falou comigo assim: "Olha, amor, tá tudo bem entre nós, não tem nada de errado, eu só tô muito cansado, eh, tá sendo muito puxado pra mim, eu não imaginava que fosse tão puxado, mas a gente vai ficar bem, tá tudo bem entre nós, eu te amo, você é o amor da minha vida, a gente vai ficar pra sempre juntos, você é a mulher da minha vida". Só que naquele momento parecia que existia um abismo enorme entre o que ele falava e as atitudes dele. Eu escutava aquilo, mas eu não conseguia nem ser a Sara que eu costumo ser, sabe, compreensiva, de entender. Aquilo eu escutava, mas parecia que entrava num ouvido e saía pelo outro. Eu estava em estado de choque. Eu só olhava para ele e falava: "Ah, tá bom, tá bom". E parecia que naquele momento eu já estava, assim, só precisando de provas. E ele sempre soube que eu jamais aceitaria uma traição, justamente porque eu tinha contado a minha história pra ele, da minha família, que eu tenho traumas disso, que é algo que eu não permitiria nunca que fizessem comigo, que eu me amo muito pra passar por isso. E nem se eu me odiasse muito, eu aceitaria uma situação dessa. Ele sabia disso e ele fez tudo com essa consciência. Eu acredito que naquele momento, como ele já tinha o que ele queria, né, que eu acho que o narcisista ele sempre tem hiperfoco em alguma coisa. O dele é na polícia. Então ele já tinha passado, ele não precisava mais de mim. E vendo o histórico dele, eu não sabia disso, mas eu sou a oitava namorada. Enquanto ele é meu segundo relacionamento, eu era a oitava namorada dele. Eu fiz as contas do tempo que ele
geralmente fica com uma mulher, é 1 ano e meio, no máximo 2 anos. E ele tá sempre trocando, trocando. E as pessoas saem da vida dele como se elas fossem vilãs. E ele, o bom moço. Então, esse foi um dos motivos que me fez mesmo contar a minha história. Porque, mais uma vez, eu estava saindo com uma louca. E, segundo as pessoas que eu conheço lá de dentro até do quartel, ele tinha conseguido fazer todo mundo acreditar que eu era essa pessoa maluca, essa mulher que criou toda essa história, sabe? E hoje eu acho importante até eu ter feito isso, porque não foi só por mim, foi pelas outras também que passaram na vida dele. E nesse momento, a gente em casa, fomos dormir, tudo normal, e ele me procurando normalmente. A gente dormindo, eu comecei a ter um sufocamento assim de madrugada e parecia um sinal. Eu comecei a me sentir muito sufocada, ter uma sensação muito ruim, muito pesada. E ali, quem assistiu aquela série Made vai entender o que eu senti. Em algum momento na série, ela tá deitada no sofá e ela tem um relacionamento super abusivo e ela começa a entrar, assim, sabe? Parece que o corpo dela vai entrando, assim, num poço. E era isso que eu tava sentindo. Eu tava deitada, mas era só meu corpo que tava ali. Eu tava numa profundeza, assim, sabe? Eu tava no fundo do poço. E eu ia entrando e parecia que, sabe, toda a minha energia tinha ido embora, eu não tinha força nem pra falar, força pra lutar, porque pra mim era uma vergonha muito grande, era uma frustração muito grande estar passando por aquilo com 3 meses de casado. Nem tinha completado 3 meses ainda. E eu comecei a sentir uma sensação muito ruim, e ele encostava em mim, e o meu corpo repelia ele, sabe? Eu comecei a ter nojo dele. Então eu tirava a mão dele de mim e eu não conseguia que ele encostasse em mim. Eu sentia literalmente nojo dele. Então, naquele momento, eu falei, eu vou orar. Eu não tenho outra coisa pra fazer, vou começar a orar. Eu levantei, me ajoelhei e comecei a orar. Comecei a orar, orar. E eu falava com Deus, Deus, por favor, ajuda ele. Eu não sei o que ele tá passando, mas nos livra disso que tá acontecendo. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Comecei a orar, orar, orar. E naquele momento, algo falou na minha cabeça assim: não ora por ele, ora para que eu abra os seus olhos espirituais. Eu comecei a achar que eu tava louca. Eu falei, que voz é essa? Não sei. O que é isso? Não sei o que tá acontecendo comigo. Mas pelo sim, pelo não, eu fiz isso. Eu comecei a orar. Falei, Deus, tem algo que eu não tô enxergando sobre esse homem? Tem algo? Porque era irreconhecível pra mim. E nesse meio tempo, as minhas amigas já tinham mandado mensagem pra ele, falando, olha, eu tô achando que a Sarah não tá bem, o que que tá acontecendo? A minha mãe tinha mandado mensagem pra ele, e ele, aquela pessoa maravilhosa, aquele bom moço, que sempre estava em contato com as minhas amigas pra falar bem de mim, que ia cuidar de mim, da minha família, foi o mesmo que não respondeu sequer as mensagens das pessoas ao meu redor. E eu só fiquei sabendo disso depois. E naquele momento eu fiz isso. Eu orei e, do nada, eu não mexia no telefone dele, do nada, me veio um pensamento: olha o telefone dele. E ele sempre teve a foto do telefone comigo. Sempre foi a foto comigo, ou uma foto minha sozinha. E ali eu vi que a foto já não era mais comigo. Era uma foto aleatória. Quando eu tentei colocar a senha do telefone dele, que ele sempre fez questão que eu tivesse, não era a mesma senha. Naquilo, eu passei a madrugada inteira acordada, inteira. Quando foi de manhã, eu falei com ele, olha, o que que tá acontecendo que você mudou a senha do telefone? Aí ele, não, é que um dos cadetes lá do curso precisou mexer no meu telefone e eu não confio nele, então eu mudei a senha. Sempre tinha uma desculpa, igual a foto do perfil do WhatsApp, 1 ano foi comigo. Ele, de repente, falou que os comandantes pediram ele para que ficasse com uma foto sozinha, que não fosse comigo. E eu acreditava. Hoje eu vejo o tanto que eu fui boba, sabe? Eu acreditava em todas essas teorias dele. E aceitava tranquilamente, porque pra mim ele era uma pessoa que eu poderia confiar. Naquele momento, ele falou assim: não, pode mexer a senha e tal. E como eu nunca fui controladora, eu falei: ele tá me passando a senha porque não tem nada de errado, né? Eu falei: não, não precisa, deixei. Só que aquele dia foi um dia muito estranho. Eu fiz o almoço e ele no notebook, estudando o tempo todo lá no notebook.
e estava totalmente ausente. Ele não estava no ambiente. Era o tempo todo no celular, dando risadinha, e entrava no banheiro e ficava 1 hora dentro do banheiro, sempre mexendo muito no telefone e escutando pagode. Eu nunca fui, assim, extremista com nada. Eu entrava no carro, eu gostava de colocar um sertanejo, uma MPB, e ele sempre trocava e colocava uma música cristã. De repente, esse homem que trocava as minhas músicas era o mesmo que estava escutando pagode o dia inteiro. Ele ficou o dia inteiro com fone de ouvido. E aí, quando eu cheguei perto para ver o que ele estava escutando, era pagode. Aquilo eu falei assim: quê? Como assim? Perguntei para ele: uai, agora você gosta de pagode? E sempre com uma desculpa: eu gosto porque os meninos do alojamento escutam. Mas não, hoje eu sei que é porque essa moça, o noivo dela tem até grupo de pagode e tudo mais, ela gosta muito de pagode, então ele precisa, né? Toda mulher que ele se relaciona, ele cria uma versão para ela, da qual ela gostaria. Ele vai criando um novo personagem. Então ali ele precisava escutar pagode, ele escutava todos. Passou o dia inteirinho mexendo no computador, fazendo demandas lá do quartel. E de vez em quando ele aparecia e falava: amor, já vem, tá? Só que eu senti que aquela distância dele, é que ele tava tão assim, não sei se envergonhado é a palavra, mas ele não queria olhar nos meus olhos. Ele não conseguia olhar pra mim. Eu ia conversando com ele e eu reparava que ele tava sempre olhando pro lado, pra baixo, pra cima, mas nunca pros meus olhos. E aquilo eu comecei a ficar muito tensa. Ele terminou, já era umas 6:30 da tarde, e falou comigo assim: vamos na colação de grau da minha irmã? Eu falei: ok, vamos. Me arrumei, nós fomos, e chegando lá, a gente estava sentado, e ele o tempo todo caindo, dormindo em cima de mim. E eu sempre tive um cuidado muito grande com ele. Eu até filmei no dia, postei no meu Instagram, ele caindo e eu segurando a cabeça dele aqui. A gente na colação de grau, ele dormiu o tempo todo, eu segurando a cabeça dele, sabe? Hoje eu vejo e falo: meu Deus, que boba. Enquanto eu tava é, sendo suporte dele, ele tava me apunhalando pelas costas. E aí voltamos pra casa aquele dia. Primeiro a gente foi num restaurante com a família dele, e ele não bebia nada, e de repente ele pediu uma cerveja sem álcool. Falei: que estranho, né? Uma pessoa que não falava comigo que gostava de cerveja, de nada. Mas ok, eu achei aquilo tudo muito estranho e falei com ele: olha, amanhã a gente vai no culto de manhã. Ele me disse: não, amanhã não vai dar pra gente ir no culto não, porque eu tô muito cansado. Sendo que ele era a pessoa que não abria mão disso. Ele sempre falava comigo: não, o culto a gente não negocia. Tinha vezes que eu não queria ir, que eu tava cansada e tudo mais, e ele sempre falava: não, nós vamos sim. Então, nesse dia, eu falei com ele: não, nós vamos, porque eu te conheci dessa forma. Eu te conheci desse jeito, indo ao culto, indo à igreja, sendo extremamente cristão, dando valor para as coisas de Deus, para a palavra dele. E ele falou comigo: olha, de manhã então não, a gente vai à noite. Falei: ok, tudo bem. De manhã ele foi, fez o que ele tinha para fazer lá no quartel e passou o dia quase todo na rua. O dia quase todo. Ele saiu no meu carro, foi fazer as coisas que ele tinha que fazer e eu em casa esperando, sendo que era a primeira vez que ele dormia em casa. Então, qual foi a expectativa que eu criei? Nossa, ele vai chegar, a gente vai assistir um filme, ou então a gente vai sair, a gente vai fazer alguma coisa legal. Não, ele passou o dia na rua, o dia todo. E naquilo eu tava muito depressiva. Eu só sabia chorar, 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 chorar. Tudo que eu fazia era chorar. E antes dele sair, eu chamei ele pra conversar. Eu falei: olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas me conta, se for algo que eu puder te ajudar, eu quero muito te ajudar. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá me traindo? E ele sempre uma conduta assim, extremamente honesta, de pessoa honesta. Você é louca. Eu jamais faria isso com você. Você é a mulher da minha vida. Você acha que eu seria capaz de fazer isso? Eu não sou como os outros homens. E eu realmente acreditava. Só que ali eu tive uma crise de ansiedade e de choro, porque parecia que, sabe, meu corpo já não acreditava no que ele falava.
Já não acreditava. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu chorava, eu ficava aos prantos. Eu deitei na cama e eu não parava de chorar. Ele simplesmente passou a mão nas minhas costas, que foi uma das coisas que mais doeu pra mim. Ele passou a mão nas minhas costas e falou comigo assim: vai ficar tudo bem. E ali, aquilo me doeu tanto, 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 porque eu pensei, gente, a pessoa que falou que morreria por mim, que eu seria capaz de fazer o impossível por ele, igual eu fiz muitas vezes, é a mesma que está me vendo mal, depressiva por causa dele, e está passando a mão nas minhas costas e falando que vai ficar tudo bem. Ainda pegou a chave do meu carro, saiu e foi resolver os problemas dele. Naquele momento, eu não sabia o que pensar, como agir. Eu simplesmente liguei para minha mãe e falei: mãe, não é isso que eu quero. Eu tô sofrendo muito. Com 3 meses de casada, eu tô sofrendo demais. Eu nunca imaginei passar por isso. E a minha mãe falou: vem pra cá. Eu fui. Depois ele trouxe o carro. Eu fui, pegou a moto, saiu. E eu fui pra casa da minha mãe. E antes disso, o meu carro, ele atolou. Porque a gente morava numa região que tinha muito monte, assim, sabe, de areia. E meu carro atolou. E eu simplesmente fiquei toda suja tentando desatolar o carro. E comecei a ligar pra ele. Eu liguei inúmeras vezes pra ele. E assim, eu com o olho, meu olho ficava tão inchado de chorar, porque eram 2 meses assim, e meu carro atolado ali, eu com o olho todo inchado de chorar, chorando muito. Ele não atendia o telefone. E eu não sabia, não sabia o que fazer. Eu simplesmente sentei no carro e comecei a chorar. Eu chorava, eu chorava, eu chorava compulsivamente. E passou 2 pessoas, 2 homens, me viram naquele estado e me ajudaram. Ficaram com pena de mim e me ajudaram imediatamente. E ele foi me ligar tempos depois, me perguntando o que tinha acontecido. Eu expliquei, falei que 2 pessoas tinham me ajudado, mas assim, nem aí. Nesse meio tempo, ele tinha mexido tanto com o meu psicológico que eu bati meu carro numa pessoa. Ele estava acabando comigo, psicologicamente falando. Eu fui para casa da minha mãe. Chorei muito com ela, só que a minha mãe, ela não acreditava no que estava acontecendo, porque ela pensava: olha, eu conversei com ele falou que ele era essa pessoa, ele deve estar passando por um momento difícil lá dentro, vamos ajudar ele. Era todo mundo na tentativa de ajudar ele, sabe, sem saber de fato quem era ele. Ele chegou, almoçou na minha mãe, só que assim, todo mundo começou a sentir que ele estava com uma energia muito baixa, sempre com um olhar muito baixo, muito sombrio. Aquela pessoa alegre, comunicativa, bondosa, já não existia. Ele mudou assim, ó, da água pro vinho. Ele foi, almoçou, fomos embora e seria o culto. Ele tentou de tudo, para que nós não fôssemos ao de tudo. Só que eu não aceitei. Falei: não, nós vamos sim. E quando eu percebi que ele estava muito tenso, eu comecei a fazer várias perguntas para ele, só que ele sempre tinha boas desculpas. E nesse meio tempo, eu recebi um vídeo por uma amiga minha, esposa de um cadete, que eu acho que estava tentando me alertar sobre o que estava acontecendo comigo. Um vídeo de uma moça que pagou o curso pro marido entrar na polícia, inclusive eu paguei o curso dele. Pagou o curso para ele entrar. E assim que ele entrou, ele começou a trair ela com uma cadete do curso também e abandonou ela. Eu peguei, mostrei para ele isso e falei com ele: olha, se isso aqui estiver acontecendo comigo, não vai ser bom para você, porque eu vou me separar. Aí ele ficou louco. Ficou louco. Ele começou a surtar. Você é doida, você tá me ameaçando. Eu nunca faria isso com você. Você tá maluca e tudo mais. Uma coisa muito estranha. Eu falei: gente, mas por que que ele tá tão preocupado, né? Fomos ao culto. Chegando lá, ele se levantou mais ou menos umas 20 vezes. Ele ia no banheiro, ele ia beber água, ele fez tudo, menos sentar mesmo para escutar. E no meio do culto, ele falou que tinha esquecido a chave do alojamento lá na casa e que tinha que ir embora. Ele levantou, foi embora, buscar a chave. E eu fiquei lá sentada, olhando assim. Ele foi. Depois ele voltou para me buscar e falou que eu não precisava levar ele lá no alojamento.
sendo que eu sempre levava. Não, não precisa, não vai te incomodar, tá tarde e tudo mais. E eu comecei, assim, naquele momento eu só precisava de provas, porque eu sabia que tinha algo acontecendo. E eu conversava com as pessoas próximas a mim e falava: eu já não quero mais estar com ele, eu já não quero mais estar com ele, isso tá me custando um preço muito alto, minha saúde mental. E eu ficava mal, eu chorava, eu só sabia chorar, minha vida era chorar. Comer, eu não sabia nem qual a última vez que eu tinha comido. Eu conseguia passar 24 horas sem comer, tranquilamente. Porque parecia que meu sistema nervoso, ele estava todo em alerta, todo. E ele foi para o alojamento, sumia, desaparecia, até que as mensagens que eram raras começaram a ser mais raras ainda. E ele tinha deixado o Instagram dele aberto no meu celular. Nisso, eu via muitas mulheres lá de dentro pedindo para seguir ele. Então, naquele momento, eu nunca tinha sido uma mulher insegura, eu comecei a me tornar extremamente insegura. E eu cancelava as solicitações dessas mulheres. Só que eu cancelava e elas mandavam novamente. Como se tivessem, assim, me peitando, sabe? Porque eu acredito que elas sabiam que era eu que estava cancelando. Então elas mandavam de novo e mandavam de novo, chega ao ponto de mandar 5 vezes solicitação quando eu excluía. Nisso, ele ficou desaparecido um dia inteiro. Quando foi à noite, eu falei com ele: olha, me liga, preciso conversar com você. Ele me ligou, só que não era mais aquela pessoa, a conversa era diferente, o tom de voz era diferente, o carinho não era o mesmo. E eu falei com ele: olha, tem muitas mulheres pedindo para te seguir, pedindo inúmeras vezes, o que tá acontecendo? Você tá fazendo alguma coisa de errado? Você tá dando alguma liberdade para elas? Ele não. Essas mulheres são super pra frente mesmo. Elas são super pra frente. Eu jamais daria qualquer liberdade para elas. Esse é o jeito delas mesmo de ser. Elas fazem isso com todo mundo. Isso é normal aqui dentro. É porque no Instagram a pessoa vai criando uma liberdade que não tem pessoalmente, mas nem conversar com elas eu converso. Aí falei: não vou chamar elas, vai ficar ridículo. Tudo bem, se ele não vai dar nenhuma confiança para elas, ok. Aí eu falei com ele: olha, vamos excluir nosso Instagram, vamos desativar, porque se você percebeu que elas são assim, e achando que a culpa era delas, né, naquele momento. Se você tá vendo que elas são assim, vamos desativar e tal. Ele falou: ok. Passou uns dias, ele reativou sem me contar o Instagram. Sem me contar, ele reativou. Tava postando coisas e eu comentando: eu e ele desativamos o Instagram. Aí uma amiga falou: não, mas aqui, ele acabou de postar isso aqui. Aí eu: hã? Como assim? Aí eu confrontava ele e as desculpas eram sempre que os comandantes mandavam ele fazer e mandava acontecer. Não, eles mandaram reativar porque tem que postar sobre a festa que vai ter e tal, e era sempre assim, a desculpa era sempre essa. E daí ele sumiu mais ainda. E eu comecei a confrontar ele e falar com ele assim: olha, agora eu quero uma resposta. Eu quero saber o que tá acontecendo entre a gente. Se você tá doido, ou você é uma má pessoa mesmo, você é um narcisista que trocou de personalidade, ou você tá com problemas psicológicos. Porque se você tiver com problemas psicológicos, eu quero que você entre amanhã em uma terapia. Eu não vou aceitar isso. Eu quero que você entre amanhã em uma terapia. Para mim é inaceitável o que eu tô passando aqui. É muito desgaste para 3 meses de casamento. Você apareceu na minha vida como um príncipe encantado e eu não vou tolerar essa mudança. E começou a sumir, mas ainda não me dá essas respostas que eu queria. Até que foi aniversário da avó dele, eu tinha ido de tarde com a minha mãe, nós compramos flores para ela e teria uma festa à noite. E lá minha mãe começou a conversar com o avô dele. E eu tinha feito uma cirurgia, e principalmente por todo o desgaste que eu tive, eu comecei a ter muita hemorragia. E fui parar no pronto-socorro 2 vezes, e eu sempre falava com ele: olha, eu não tô bem e tal. Desmaiei uma vez, quase desmaiei várias, e ele sabia disso. E minha mãe, conversando com o avô dele, ela começou a perguntar a respeito do plano de saúde da polícia. Porque eu tenho plano de saúde e meu pai é policial civil, que é o plano Ipseng. Só que o plano da Polícia Militar é muito melhor.
E a minha mãe começou a perguntar como fazia e tudo mais. E o avô dele falou: não, mas desde o segundo dia que entra já pode colocar no plano. E ele sempre mentindo pra mim e falando que ainda não tinha liberação pra colocar ninguém no plano. E eu mandando no grupo das esposas, inclusive hoje elas falam comigo que ficavam com dó de mim, porque a maioria já estava dentro do plano. E eu falava, gente, mas meu marido falou que não pode, não pode estar e tal. E elas não se aprofundavam nisso para não se complicarem. Mas elas já estavam no plano. E mesmo ele sabendo que eu estava passando meu pós-cirúrgico, né, sem suporte, ele não me colocou no plano. Que também é uma das coisas que pesa muito pra mim, de pensar como o ser humano pode ser tão maldoso, uma pessoa que eu coloquei dentro da minha casa, que eu investi nos sonhos, que eu fiz de tudo para que ele saísse da situação que ele estava vivendo, que era uma situação de escassez, é, de extrema pobreza, sabe? E eu queria muito que a vida dele se transformasse. Eu apostei nele, eu investi nele. E ele me viu com problemas de saúde e não foi capaz de me colocar no plano de saúde dele. Minha mãe viu aquilo e eu não sabia, só que acendeu um alerta muito grande para minha mãe, muito grande mesmo. E ela começou a ficar muito pensativa com isso. Quando foi à noite, ele falou que só conseguiria me ligar à noite. Era sempre assim, era muito tarde. Desaparecia. Enquanto as outras esposas conseguiam jantar com os maridos, ele não conseguia sequer dar um telefonema. Quando foi à noite, eu na porta da casa da avó dele, arrumada para aniversário, ele pega e me liga. E começa a me falar coisas, nada a ver com nada. Ah, porque você me ameaçou que se eu estivesse te traindo, como eu fico com uma pessoa que me ameaça? Eu falei, não, eu não te ameacei. Eu não te ameacei. Eu te falei que eu não estaria com você se você estivesse me traindo. Porque todo o medo dele é que eu prejudicasse ele lá dentro, né? O hiperfoco. Era que eu prejudicasse ele lá. Eu falei, não, eu não te ameacei. Pelo contrário, eu falei que eu não estaria com você se você fizesse isso comigo. Ah, não, mas como eu fico com uma pessoa que faz isso comigo e tal? Eu falei, mas por que é a sua preocupação? Já que você disse que você não está me traindo. E a conversa começou a ficar sem pé nem cabeça. Naquilo, eu tive uma crise de ansiedade tão forte, coisa que eu nunca tinha tido na vida. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade, começar a me debater. Porque eu falei, meu Deus, agora eu entendi tudo o que está acontecendo. Agora eu entendi tudo. Realmente tem algo de muito grave aqui. Ou ele tá me traindo, ou ele arrependeu de ter casado. E eu vi, assim, ele brincou com os meus sonhos, sabe? Ele brincou com a minha família. E naquele momento eu tinha tanta vergonha. É até ridículo falar isso, porque a gente não deve ter vergonha por algo que o outro fez com a gente e nós demos o nosso melhor. Mas naquele momento a sensação de vergonha era gigante. Eu ficava pensando como eu vou explicar para minha família que eu acabei de casar. Que eu acabei de casar e tá acontecendo isso tudo comigo. E eu me debatia, eu chorava, e eu tinha uma crise de ansiedade terrível, eu me tremia inteira. E ele falou comigo assim: olha, vem aqui pra gente conversar. Isso era no domingo. Ele falou: vem aqui pra gente conversar na terça-feira, pessoalmente. E eu falava com todo mundo: eu não quero mais estar com ele. Eu comecei a pegar um pavor terrível, como se ele fosse uma pessoa má mesmo, que estivesse me fazendo mal. Mas todo mundo ao meu redor começou a falar: não, Sara, ele realmente deve estar com problemas, né, muito graves lá dentro. Vamos ter paciência com ele, ele vai te chamar e vai te pedir perdão por toda essa situação. E eu ficava, sabe, passeando entre achar que ele estava sendo maldoso comigo e achar que ele estava com problemas psicológicos. E ele sabia que eu tinha muita empatia por quem tem problemas psicológicos, porque eu já havia tido depressão. E ele usava isso muito, sabe? E, ok, eu esperei esses dias, só que parecia que eu sentia, sabe? Que tinha algo muito grave para acontecer, meu corpo todo dizia isso. E eu convidei algumas amigas para ir ao clube comigo. E naquele momento a gente estava nadando, a gente teve um dia maravilhoso. Eu olhei para uma dessas amigas e falei com elas assim: olha, eu vou te falar uma coisa, não sei se você vai achar que eu tô doida. E ela falou: fala. Eu disse: eu acho que eu e nós vamos nos separar.
Ela, amiga, não, isso não vai acontecer. Ele é tão apaixonado, porque todas as pessoas ao meu redor viam ele como um homem extremamente apaixonado, dedicado no relacionamento. Ela falou, não, eu não consigo ver dessa forma que você está me falando. Eu falei, olha, eu tenho uma impressão, uma premonição de que isso vai acontecer. Mas eu sei também que vai ficar tudo bem, porque eu vivi sem ele 26 anos da minha vida. E por mais que vá doer muito, eu vou me reerguer. Você confia em mim? E ela começou a falar comigo assim, amiga, claro que eu confio, eu sei o quanto você é forte. E eu comecei a chorar. Eu falei, olha, eu tô falando isso aqui pra você, que é pra mim, que é pra eu escutar, que eu vou me recuperar. Eu vou me recuperar e principalmente pelo meu filho, eu vou me recuperar. E nisso a gente teve um dia maravilhoso, brincamos, igual criança, sabe? Parecia que eu estava voltando de novo à minha essência, porque tinha 2 meses que eu não conseguia ser feliz. No dia seguinte, eu me arrumei para ir encontrar com ele e eu recebi uma mensagem dele. Eu vou ler a mensagem. A gente estava combinado de se encontrar pessoalmente e ele mandou para mim. Ele mandou: Bom dia. Pode ser que você venha e o horário de almoço seja muito reduzido. Não queria que eu fosse. Mas aí é um risco mesmo. Devo conseguir almoçar meio-dia. Infelizmente, não tenho boas notícias. Assim, na maior naturalidade. Aí eu respondi: Essa é a má notícia? Não entendi. Que no caso, ele seria liberado só meio-dia e não conseguiria falar comigo. Aí ele respondeu: Não, sobre nós. Imediatamente eu liguei para ele. Eu falei: Sobre o que você está me dizendo? Porque a depender, eu nem preciso ir aí. E ele me respondeu com uma frieza que eu acho que eu nunca presenciei na minha vida. Uma pessoa tão fria. E eu achava ele o homem mais romântico do mundo, mais caloroso, mais empático. E ele foi extremamente frio naquele momento. Ele respondeu assim pra mim: Olha, eu acho melhor a gente separar. Aí eu, como assim? Um casamento de 3 meses? Porque até então eu já não queria estar com ele, mas eu estava suportando aquilo porque eu não tinha me casado para separar. Eu iria passar pelo que fosse, acreditando que ele estava com problemas psicológicos, porque eu não iria soltar a mão dele. Não foi essa a promessa que eu tinha feito para Deus. Então, ele respondeu isso para mim. Eu acho melhor a gente separar. Como quem tá falando que no almoço vai ter lasanha. Naquele momento, eu só respondi para ele assim: "OK", e desliguei o telefone. Eu sentei no chão do quarto e eu estava sozinha. E eu chorava tanto, 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 tanto naquele momento. E eu comecei a falar com Deus assim: Deus, por favor, traz à minha memória aquilo que me traz esperança. Traz à minha memória aquilo que me traz esperança. Porque eu não tinha casado para aquilo. Eu nunca imaginei na minha vida que a mesma pessoa que entrou dentro da minha casa, que jurou para os meus pais que cuidaria de mim, do meu filho, que entrou para dentro da vida do meu filho, que abominava tudo de ruim, traição, sempre me dizia que quando o homem trai a mulher, que é, a vida dele simplesmente acaba, é destruída, que isso é algo muito grave. Era a mesma pessoa que estava me fazendo passar por aquilo. Naquele momento eu não sabia o que pensar, como agir, o que fazer. Eu não sabia nem o próximo passo, sabe, para minha vida. Porque eu tinha me abdicado de sonhos, eu tinha brigado com pessoas por causa dele. Inclusive no dia do aniversário dele, nem a família dele quis ir. E eu tinha acabado de limpar uma casa durante 12 horas. Eu estava sob efeito de remédio, de tanta dor na coluna. Eu fui comprar bolo para ele, comprar salgado, fazer festa surpresa. Então, a pessoa que eu tinha me doado ao máximo, quando nem a própria família, sabe, fazia questão, era a mesma que estava me empurrando no abismo. E
Comecei a passar mal. Tudo em mim doía, meu corpo todo doía. Naquele momento eu tinha roxos pelo meu corpo inteiro. Roxos pelo meu corpo inteiro. Meu psicológico estava muito abalado. Eu chorava muito, chorava muito. E graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu soube, durante a minha vida, né, preservar as minhas amizades. Naquele momento, eu liguei para uma amiga e falei: olha, aconteceu tal, tal coisa comigo. Vem aqui. E essas amigas chegaram na minha casa com flores, com café da manhã, com tudo e mais um pouco. E eu tava no fundo do poço. Aquele momento ali, eu sei exatamente o que é passar pelo Vale da Sombra da Morte. Eu não conseguia sair, parecia que eu tava afogando, parecia que eu tava afogando. E elas arrumavam meu cabelo, uma fazia minha unha, a outra arrumava meu cabelo, a outra fazia massagem em mim, massagem nas minhas costas. E eu extremamente dopada de remédio, porque eu pensava, se eu ficar sã, talvez eu vá fazer coisas que eu não quero fazer. E eu, dopada de remédio, e chorava, chorava. Liguei para minha irmã, que mora em Portugal. E ele já estava me incentivando muito, muito a vir para Portugal. Inclusive, ele estava falando que pagava minha passagem, que eu poderia comprar passagem no cartão, que ele iria pagar minha passagem. Hoje eu vejo isso como uma forma dele se livrar de mim naquele momento e talvez levá-la para dentro da minha casa. E eu já estava combinada de vir para Portugal. E aí eu falei com a minha irmã. Olha, aconteceu tal, tal coisa, eu quero muito ir pra aí. Na hora, minha irmã falou: vem, só vem. A minha mãe olhou pra mim naquele momento e eu chorava, chorava, chorava. Compulsivamente, ela limpou minhas lágrimas assim, olhou pra mim e falou assim: minha filha, na minha família só tem mulheres fortes. Você vai chorar. Quanto você quiser, chora, chora. Mas depois você vai naquele banheiro, vai lavar seu rosto, vai passar uma maquiagem e você vai recuperar. E ali, aquilo foi um incentivo, sabe? Pra não deixar aquilo me derrubar. E eu fiz exatamente isso. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, chorei. Parecia que eu nunca mais ia parar de chorar. Depois eu fui, tomei um banho, troquei de roupa, me arrumei, passei uma maquiagem e fui dançar com as minhas amigas. Nós colocamos música e nós dançamos até de madrugada. Nós dançávamos. E era assim, era um choro e uma risada. E eu não sabia o que esperar do meu amanhã. Porém, aconteceu a coisa mais estranha comigo, que depois de 2 meses foi a primeira noite que eu consegui dormir, de verdade. Eu dormi. Eu acho que ele estava sendo um peso morto tão grande na minha vida, que naquele momento eu me vi livre de algo ruim, sabe? Eu estava sentindo que eu estava livre de algo que estava me matando, que ele ia me matar. Em algum momento ele ia me matar. Psicologicamente ele ia me matar. E eu comecei a ver aquilo como um livramento. Em momento algum eu quis conversar com ele sobre o nosso relacionamento. Em momento algum eu quis estar com ele. Ele me chamou para conversar, para ter uma última conversa pessoalmente, eu não quis. No outro dia, eu já pegaria meu voo. As minhas amigas me ajudaram a fazer as minhas malas. Eu coloquei a minha vida e do meu filho em 2 malas de 15 quilos. Naquele momento, eu estava deixando toda a minha vida para trás. Toda a minha vida no Brasil. Porque eu sentia que eu precisava recomeçar. Porque o que ele fez comigo tinha sido tão grave, que se eu continuasse lá, se eu continuasse naquela casa onde eu passei tantas noites chorando, tantas noites em claro, eu nunca iria me recuperar. Se eu continuasse naquele lugar, eu nunca ia me recuperar. E naquele momento, eu resolvi deixar tudo pra trás. Tudo. E doeu muito, sabe? Doeu muito. Senti que eu precisava largar parte da minha família, parte da minha história, sabe? Os amigos do meu filho, os meus amigos, a minha casa.
Eu arrumei tudo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. Eu tinha sido tão leal para alguém que, pelo contrário, me odiava, sabe? A sensação que eu tinha naquele momento é que tudo que eu vivia era uma farsa, que ele me odiava. Porque não tem como amar uma pessoa e fazer as coisas que ele fez. Não tem como. Então, naquele momento ali, a gente estava organizando as malas e todo mundo chorando, sabe? Todo mundo chorando porque simplesmente era algo inacreditável. Era algo que a gente pensou nunca passar, que as minhas amigas estavam completamente descrentes daquilo, porque elas foram as pessoas que mais me apoiaram e falaram que ele realmente era uma pessoa que parecia me amar muito, cuidar muito de mim. Então era como se todo mundo estivesse sentindo uma parcela de culpa, sabe? Por ter apoiado naquele momento. Minha mãe se sentia culpada, todo mundo. E eu entrei em contato com a família dele. É, na verdade, um pouco antes disso acontecer, um dia antes de eu pegar o voo, eu comecei a receber inúmeras ligações de pessoas me falando que ele estava me traindo lá dentro. E que isso já era um assunto lá dentro. E eu me senti tão burra naquele momento, tão burra, por ter confiado nele, por ter acreditado. E todas as pessoas me diziam o mesmo nome, o mesmo nome. Me passaram em contato dessa moça e eu chamei ela e ela sequer me respondeu. Ela visualizou minha mensagem e não me respondeu. Depois eu chamei ela de novo no dia seguinte e falei com ela: olha, eu não quero brigar com você, mas eu quero te contar quem é essa pessoa. Mandei todos os áudios dele, que ele estava com ela e comigo ao mesmo tempo, e ele dizendo que me amava, que eu era o amor da vida dele, que nosso casamento era pra sempre, inúmeras coisas. E eu falei: olha, você acha que uma pessoa dessas é normal? Porque ele não é. Tudo que ele faz é porque ele é uma pessoa insegura. Ele sabe que ele precisa criar um personagem para ele atrair alguém, porque o ser humano que ele é, de fato, não atrairia ninguém. Ele é vazio. Ele é uma pessoa completamente vazia. E eu acho que eu não senti falta dele em nenhum momento. Acredito que pelo fato de, no final, eu ter descoberto que eu me relacionei com um personagem. Ele não era aquela pessoa que ele dizia ser para mim. Ele não era. No final, eu vi que ele era desinteressante para mim, que eu jamais me apaixonaria pela versão original dele. Eu fiquei muito apaixonada pela imagem que ele criou para mim. Era aquele homem que ele tinha criado para mim. Não era ele. Não era. Em nenhum momento foi ele. E aí, a gente conversou. A resposta dela foi assim, ridícula, ridícula. Ela simplesmente me disse que não queria nos atrapalhar por causa de fofoca, que o curso era algo muito sugado. Todas as palavras que ela usava eram palavras do cotidiano dele, de falar comigo. Que ele sempre me disse: amor, o curso, ele termina casamentos, mas o nosso não, porque eu sou um homem diferente, eu vou cuidar de você. Pelo contrário, quando eu entrar lá dentro, eu vou ser melhor. E ela me falava, ela me mandou um texto com as mesmas palavras que ele usava. O curso é muito sugado, o curso termina casamentos, mas eu desejo que você seja muito feliz do fundo do meu coração. Assim, sem nenhuma negativa, sabe, a respeito da traição. E ela é noiva. Ela é uma mulher noiva na cidade dela. 8 anos de relacionamento. Então, assim, foi inacreditável. Inacreditável pra mim que aquilo estava acontecendo comigo. E a frieza dos dois foi pior do que, de fato, o que aconteceu. Porque ele simplesmente virou as costas
e foi embora como ele fez com as outras. Hoje eu sei das histórias, que na versão dele e da família eram completamente diferentes do que eu conheço hoje, né? Da boca delas, das ex. Inclusive, uma das ex-namoradas não, ex-esposa dele, ele era casado com uma pessoa. E ele foi para outro país, para a França, segundo ele, para espairecer que os dois estavam vivendo um momento ruim. E ele voltou de lá namorando outra pessoa. A história para mim foi contada totalmente diferente. Que eles estavam separados, que ele casou porque na época ele tinha sido muito pressionado por ela e pela família dela, que os dois terminaram numa boa, que era foi muito tranquila a separação, só que não foi. Foi tudo completamente diferente. E a família dele me falava muito da última ex-namorada, que ela tinha vários problemas psicológicos e tudo mais. E hoje eu vejo que, assim, as pessoas que se relacionam com ele, todas saem com algum transtorno psicológico. Todas. E isso desencadeou em mim crises de ansiedade, que era a mesma coisa que a outra ex dele tinha. Crises e crises de ansiedade. A outra foi depressão, lutou contra a depressão durante quase 2 anos. Hoje, graças a Deus, são pessoas que vivem bem, torço muito pela felicidade delas. Eu tinha uma péssima impressão sobre elas, segundo o que me diziam, né? A família e ele. Hoje eu vejo que elas são pessoas boas, sim, que elas foram vítimas dele também. E só vai mudar a vítima. Só vai mudar a vítima. Naquele dia, né, que era o dia da minha viagem, eu falei com ele que eu sabia da traição, mandei uma mensagem no grupo me despedindo das meninas. Essa mensagem até ficou muito famosa entre a polícia lá, ficou muito famosa, que eu mandei me despedindo, contando o que aconteceu comigo, falando que eu ajudei uma pessoa que não merecia ter sido ajudada, e simplesmente fiz a minha mala. Minhas amigas me levaram no aeroporto, nós choramos muito, 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 muito. E eu tive que tomar remédios para eu conseguir ficar assim, minimamente controlada. Entrei dentro daquele avião e eu fiquei 10 horas com os olhos abertos, assim, olhando pro tempo, sem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não acreditava que eu estava tendo que largar minha vida toda porque alguém tinha sido tão perverso comigo. E o problema disso tudo não é a maldade que ele fez, é que eu considerava ele a pessoa mais maravilhosa, mais bondosa, mais íntegra de todas. Então, ver aquela versão dele nova pra mim era algo extremamente perturbador. Eu olhava para aquilo e eu realmente questionava até a minha sanidade mental, porque eu falava, gente, não pode ser, ele era assim, o que tá acontecendo? Será que o erro tá comigo? E eu começava a buscar o erro em mim. E, de repente, eu começava a me achar feia, eu começava a me achar menor, sabe? Naquele momento. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a minha vida destruída, me sentindo extremamente depressiva. Não sabia o que seria de mim naquele momento. Eu trabalho com estética, não sabia se aqui seria um bom lugar para recomeçar. Mas, graças a Deus, eu tive o apoio da minha família. E tem uma frase que é: você não pode destruir alguém que tem família. E é exatamente isso. Naquele momento eu fui tão abraçada pela minha família, pela minha irmã, pelo meu irmão, pelo meu sobrinho, pelo meu filho, sabe? Meu filho fazia cartinhas pra mim: mãe, fica bem, vai dar tudo certo. E dói muito em mim o fato dele ter criado trauma de polícia. O sonho dele era ser polícia e hoje ele fala: eu não quero porque olha o que ele fez. E eu tento, sabe, tirar isso da cabeça dele, mas é uma coisa que dói em mim. E aqui, na primeira semana, eu comecei a olhar no espelho e falar comigo assim: não, o problema não está em você. O problema está nele. E comecei a colocar meu foco em outras coisas. Fui pra academia, doendo muito ainda. Eu ainda chorava bastante, eu passava horas chorando. E comecei a ir na academia, comecei a sair com meu sobrinho, com meu irmão, eles me apresentaram pessoas, eu fiz amizades, saía com minha irmã. Por mais que eu não queria ir, eu não queria sair de casa. A minha vontade era simplesmente de me enfiar debaixo da coberta. Teve dia que eu passei 10 horas seguidas com a coberta enfiada na cabeça, chorando, chorando, chorando.
E todo mundo tentava me tirar daquilo. Eu não queria, mas eu ia forçada. Então eu comecei a pegar bicicleta e andar pelo bairro, eu comecei a procurar trabalho, fazer parceria com clínicas, ia nos restaurantes, saía, ia correr, ia na academia, e eu consegui ir ressignificando aquilo que tinha acontecido comigo, sabe? Eu tinha duas escolhas: ou deixar aquilo me matar, ou ressignificar tudo aquilo que estava acontecendo comigo para hoje ser uma pessoa muito mais feliz. E foi a escolha que eu fiz. Eu pensei, eu fui a vítima dele. Eu não sou a vítima dele. Eu não aceito ser eternamente a vítima dele. Então, eu vou usar isso para ajudar outras pessoas. Eu vou usar isso para me tornar maior do que eu era, uma pessoa mais forte. A saber lidar agora, uma próxima vez, de forma diferente com alguém que tente se aproximar de mim. Naquele momento, eu não vi muita coisa que hoje eu veria, até porque eu tinha tido somente um relacionamento na minha vida. Hoje, ele seria uma pessoa que nem se aproximaria de mim, nem conseguiria se aproximar de mim, sabe? Aquele fogo todo do primeiro momento, ele ficava obcecado por mim, pelo meu jeito, pela minha voz, por tudo, sabe? E hoje eu vejo que isso era aquele gaslighting, sabe? Ele estava me enchendo de amor naquele momento, me dando aquele love bombing. E hoje eu consigo enxergar isso, mas eu tava tão cega, eu tava tão apaixonada naquele momento que eu só me deixei levar. Só me deixei levar por ele. E ele se vangloriava muito por ele ter tido vários relacionamentos, isso no final já, que a gente já estava se separando, e ele sempre afirmava: será que o problema está em mim? Porque todas as mulheres que eu me relacionei fui eu quem terminei. E eu deixei bem claro para ele que sim, que o problema estava com ele. Que ter terminado com essas mulheres não faz dele uma boa pessoa, pelo contrário. Ele iludiu elas, ele fez mal para elas, ele criou uma versão para elas, e quando elas já estavam envolvidas, ele simplesmente terminou com elas como quem está vendendo uma moto. Ele não tem sentimento. Eu tenho certeza que ele não amou a mim, não amou a nenhuma delas que veio antes de mim, que vieram antes de mim, e também não ama essa, e nem as próximas ele vai amar. Ele simplesmente precisa de alguém para ele sugar a energia. Ele precisa de alguém que vai favorecer ele naquele momento com algo, seja o status, o financeiro, poder, algo a pessoa tem que servir ele. E quando essa pessoa já está extremamente envolvida, ele simplesmente vai para a parte do descarte. Ele descarta essa pessoa, como se ela não fosse nada. Diferente das outras, que ficaram mal durante muito tempo, eu consegui me reerguer. E justamente por isso eu quis contar a minha história. Por quê? Eu quero muito que as mulheres saibam que a gente tem uma força que talvez a gente não conhece. Até a nossa única opção seja mostrar essa força. E foi o que eu tinha. Eu não tinha opção. Eu tenho um filho de 7 anos. Eu não tinha nem. Eu não tive nem a opção de sofrer. Porque eu via uma criança de 7 anos olhando para mim e vendo as lágrimas descendo pelos meus olhos. E eu pensava, eu não posso deixar uma pessoa me destruir, sendo que eu luto desde que eu nasci para ser uma pessoa feliz, e desde que meu filho nasceu, eu luto para que ele tenha estabilidade emocional, para que ele tenha um lar de verdade. Eu não podia fazer isso comigo nem com ele. Eu não podia fazer isso com a minha família. Então, eu não dei esse poder a ele de me destruir. Eu não dei. A minha vida, ela não estava nas mãos dele. Logo quando eu comecei a identificar esse padrão dele de querer me fazer mal, querer me deixar no chão, de repetir o que ele fez com as outras, eu tratei de ir preenchendo meu tempo com outras coisas, de me aproximar de novo das minhas amigas, da minha família.
do meu trabalho, de focar no meu trabalho, porque até então ele sempre dizia muito que eu não precisava trabalhar, que ele cuidava de mim, que ele cuidava da casa. Inclusive, tem uma parte muito importante, é que ele me pediu para eu tirar o DIU. E eu tirei o DIU para engravidar, porque o sonho dele era ter mais um filho, porque ele considerava o meu filho o filho dele. Então, eu tirei o DIU para engravidar. Mas, como ele entrou naquele momento e eu via muita diferença nele, eu comecei a tomar remédios sem que ele soubesse, porque eu não me sentia segura para engravidar naquele momento. Não me sentia. Então, hoje eu penso o quanto eu recebi de livramento. Imagine hoje eu grávida, passando por tudo isso, se não estando grávida já foi extremamente difícil, porque não é fácil, não é fácil. Eu superei, mas eu digo que eu tenho muitas cicatrizes. Muitas cicatrizes. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade em confiar nas pessoas. Hoje a pessoa, ela conversa comigo, eu já, parece que vai passando um filme na minha cabeça, sabe? Essa pessoa pode fazer isso comigo, ela pode ser maldosa comigo, eu não posso confiar nela, eu não posso me doar 100%. Ele me deixou com vários traumas, várias cicatrizes, e hoje eu faço terapia. Eu tratei durante 2 meses com remédios, agora, graças a Deus, estou livre disso. E ele poderia ter me feito tirar a minha vida, que isso acontece com muita gente. Mas graças a Deus ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E eu recebo relatos por dia, em média, eu recebo mais ou menos uns 15 relatos de mulheres que estão passando ou passaram por coisas muito parecidas que eu. E elas me agradecem pela coragem que eu tive de expor o que eu passei. Porque com o tempo, eu comecei a perceber que essa vergonha, ela não é minha. Esse lugar de vergonha, ele não é meu, é dele. Eu fiz o que estava ao meu alcance pela minha família, pelo meu casamento, por ele. Eu fiz tudo o que eu podia. Se ele foi maldoso, se ele mentiu, se ele enganou, se ele foi desleal, isso é a respeito dele. Então, é algo também que eu queria que as mulheres soubessem, que quando alguém faz algo contra nós, essa vergonha não é nossa. Hoje eu vejo, tudo bem, eu fui boba, não identifiquei várias coisas que hoje eu identificaria. E eu entendo quem acha isso. Só que esse lugar de vergonha, ele não pertence a mim. Não pertence. Muito pelo contrário. A minha autoestima, ela não ficou baixa depois que isso aconteceu comigo. Pelo contrário, hoje eu me vejo como uma mulher muito mais forte, que passou por algo terrível e conseguiu ressignificar tudo que aconteceu. Uma mulher que se doou, que pode ser exemplo para as outras mulheres que podem se levantar, sim, depois de uma decepção grave como essa. E é assim que eu me vejo hoje. Na verdade, eu me estimo muito mais depois que isso aconteceu comigo. Muito mais. Porque eu poderia ter ido atrás dele, eu poderia ter participado dessa última conversa, mas eu não quis. Eu fui forte o suficiente, e ele sabia tanto disso, que ele preferiu terminar antes que eu soubesse, porque ele sabia que eu não ia aceitar isso. Ele sabia disso. Ele tinha essa consciência. Então, eu nunca quis estar com ele, eu nunca tive uma conversa com ele a respeito disso, da nossa vida sentimental, a não ser do divórcio. E eu só me sinto uma pessoa mais forte hoje, depois de tudo que eu passei. Tenho, sim, essas cicatrizes, tenho esses traumas, mas eu não faria nada diferente do que eu fiz. Eu não faria nada de diferente com ele. Eu não teria sido uma pessoa pior com ele. Eu não teria sido uma pessoa maldosa, mesmo sabendo que ele foi comigo, porque eu só entreguei pra ele aquilo que eu tinha pra dar. E ele também. Ele só me entregou aquilo que ele tinha pra dar. E hoje eu vejo que ele tem muito pouco. Então, tudo que eu pude, eu fiz. Não me arrependo de nada. Hoje eu posso dizer que as coisas aconteceram como elas deveriam acontecer. Eu tenho uma vida muito mais saudável. Eu vejo que aquela vida ela não era pra mim.
Ela não era para mim. Eu me encaixo perfeitamente hoje no país que eu estou. Eu fiz amizades incríveis aqui. Eu tô ao lado da minha família. Eu posso entrar e sair de qualquer lugar, porque a forma que as pessoas me reconhecem é como eu sou exatamente. A pessoa que se doa, a pessoa que não tem mancha. E se me acham boba, tudo bem, eu realmente fui boba, em vários sentidos. Só que eu achei que eu estava ajudando uma pessoa que merecia. Infelizmente, não mereceu. E eu sinto muito. E a família do narcisista, ela é cúmplice, geralmente, da história dele. Se eu soubesse disso antes, talvez eu não teria me enganado tanto. Eu caí nessa história da família dele, que ele era vítima, que a família é vítima. Ele é uma pessoa também com vários traumas de traição, então ele só repete aquilo que ele viu a vida inteira os pais fazendo um com o outro. Eu entendo também que ele não é uma má pessoa, mas ele agiu assim comigo e ele não merece uma segunda chance. E é isso. Eu senti muita dor pelo que aconteceu comigo, mas eu sei também que isso foi muito necessário e é uma parte da minha história, da qual eu me orgulho de ter passado por isso e saído hoje como uma pessoa mais forte do que eu era antes e mais resiliente também. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui e a visibilidade. Eu acho isso muito importante para as outras mulheres que estão entrando num relacionamento, que se identificam com isso que eu passei. E também as mulheres que passaram por isso e talvez estejam sentindo dor até hoje. Eu queria muito dizer para vocês que isso é momentâneo, momentâneo, que essa dor ela vai passar. Se você não é boba por ter acreditado em alguém, por ter investido tempo nela, por ter investido todo o seu cuidado, o seu amor, você não é boba. Você fez aquilo que estava ao seu alcance. E as pessoas, elas te retribuem da forma que elas conseguem. E é isso. E aí, o que você achou da história da Sara? E principalmente como essa mulher é forte e linda, né? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta para abrir os olhos das pessoas. E comente o que você achou. Lembrando que o nosso canal é um lugar de acolhimento e união. Então peço gentilmente que sejam empáticas e carinhosas ao comentar. E para contar sua história no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Elane, que como tantas de nós aguentou várias traições porque acreditava que o casamento tinha que ser para sempre. Está imperdível e você precisa se inscrever no canal agora para não perder. E ative o sininho. Eu preciso ir para emergência, eu tô tendo uma hemorragia. Quando eu falei isso, um grito. Ele me deu um grito tão alto. Ele estava na cozinha, da cozinha mesmo, ele gritou.